Olá, sou Joquebed, meu nome significa glória do Senhor em hebraico. Nasci numa época de desafios e tribulações, mas também de grandes milagres. Sou conhecida por ser a mãe de Moisés, e sobretudo por tê-lo colocado num cesto no rio Nilo, com o propósito de livrá-lo da morte. Deixe-me apresentar a você o restante de minha família, meu marido Arão, e meus filhos além de Moisés, Miriam e Arão. A vida no Egito era muito difícil para nós. Éramos forçados a trabalhar muito, todos os dias, sob ordens dos egípcios. Eles nos tratavam mal e nos faziam trabalhar muito, sem descanso. Nós, israelitas, nos tornamos escravos no Egito por causa de uma série de eventos que começaram muitos anos antes. Tudo começou com um homem chamado Jacó, que teve 12 filhos, incluindo José. José era um dos seus filhos favoritos, o que causou ciúmes entre seus irmãos. Esses irmãos venderam José como escravo para os egípcios, e ele acabou sendo levado para o Egito, onde passou por muitas dificuldades. Mas Deus estava com ele e o abençoou, tornando-o um homem muito poderoso no Egito. José previu uma grande fome que assolaria a região e, por isso, o faraó o colocou como administrador do Egito, responsável por preparar o país para enfrentar a escassez. José fez um excelente trabalho e salvou o Egito e outras nações da fome. Por um tempo, os israelitas viveram bem no Egito, protegidos por José. Mas depois que ele morreu, um novo faraó assumiu o trono, um que não conhecia José. Ele viu os israelitas como uma ameaça e os tratou com crueldade, escravizando-os e fazendo-os trabalhar duro. Meu marido, Arão, lutava todos os dias para nos sustentar, apesar de todas as dificuldades. Meu filho mais velho, Arão, tinha que enfrentar muitas coisas difíceis enquanto crescia. E Miriam, minha filha, sempre tentava manter a esperança viva, mesmo quando tudo parecia sombrio. Eu cuidava de Moisés, meu bebê recém-nascido. Quando ele nasceu, o faraó tinha dado uma ordem terrível. Ele queria matar todos os meninos hebreus. Fiquei com muito medo, mas decidi esconder Moisés, confiando que Deus o protegeria. Quando a coisa apertou e vi que não tinha como esconder Moisés por mais tempo, pedi o socorro divino e foi então que uma luz do céu me iluminou me dizendo o que deveria fazer. Você deve achar que fui um pouco maluca ao fazer isso, mas eu não tinha outra alternativa, e outra, eu tinha certeza que a mão de Deus era comigo. Uma determinação feroz tomou conta de mim. Eu não podia simplesmente permitir que meu precioso Moisés fosse tirado de mim dessa maneira. Com lágrimas nos olhos, segurei-o firmemente em meus braços e o coloquei em um cesto de junco com betume para que não entrasse água. Com o coração apertado de angústia, levei-o até as margens do rio Nilo e o coloquei cuidadosamente na água, confiando que Deus o protegeria. Orei fervorosamente, pedindo a ele que guardasse meu filho e o conduzisse a um destino seguro. Depois de colocar Moisés no rio Nilo, pedi a Miriam, minha filha mais velha, que ficasse de vigia para ver o que aconteceria com ele. Com o coração apertado, ela se escondeu entre os juncos e observou atentamente. Enquanto Miriam estava lá, segurando o fôlego, viu a filha do faraó, chamada de Bítia, se aproximando do rio. Quando a princesa abriu o cesto e viu Moisés, seu coração se comoveu. Ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho, chamando-o de Moisés, que significa tirado das águas. Quando Miriam correu de volta para me contar o que tinha acontecido, senti um misto de alívio e gratidão a Deus por sua proteção. Miriam, então, teve uma ideia corajosa. Ela se aproximou da princesa e perguntou se ela precisava de uma ama de leite para cuidar do bebê. A princesa concordou e Miriam me propôs como ama de leite para o pequeno Moisés. Foi um momento milagroso que nunca esquecerei, quando Deus agiu para salvar a vida de Moisés, mostrando que tinha planos extraordinários para ele. Que privilégio foi cuidar de meu precioso Moisés, o menino que Deus escolheu para grandes propósitos. Quando a princesa Bítia, filha do faraó, me permitiu ser sua ama de leite, meu coração transbordou de gratidão. A cada dia, eu olhava para o rostinho de Moisés e via nele não apenas meu filho, mas uma promessa viva de Deus. Cada risada, cada olhar era um lembrete do seu amor e cuidado por nós. Eu o embalava nos meus braços, cantando louvores ao Senhor por nos conceder essa bênção. Agradecia-lhe por permitir que eu criasse Moisés, sem arriscar sua vida. Era uma dádiva que eu nunca poderia retribuir completamente. Eu orava fervorosamente por ele todos os dias, pedindo a Deus que o protegesse e o guiasse em seus caminhos.
Sabia que Moisés estava destinado a grandes feitos, e meu coração se enchia de alegria por ser parte desse plano divino. Meu querido Moisés cresceu forte e saudável, sempre cercado pelo amor e pela presença de Deus. Foi uma honra e uma alegria indescritível tê-lo em meus braços, e agradeço ao Senhor todos os dias por essa maravilhosa dádiva. Desde muito cedo, eu, Joquebed, busquei educar Moisés nos caminhos do Senhor. Cada momento que passávamos juntos era uma oportunidade para ensiná-lo sobre a fé e a história do nosso povo. Sentávamos juntos sob as estrelas, e eu lhe contava a história dos nossos ancestrais, desde Abraão até a escravidão no Egito. Eu explicava como Deus nos escolheu como seu povo especial, prometendo-nos uma terra de bênçãos e liberdade. Quando Moisés já estava crescido, chegou o momento. Eu sabia que precisava confiar em Deus e agir com coragem, mesmo que isso significasse me separar dele. Com o coração apertado, preparei-me para entregar Moisés à filha do faraó, Bítia. Era uma mistura de emoções, medo, tristeza, mas também uma profunda confiança de que Deus estava no controle. Quando o levei até ela, senti meu coração apertar-se de dor e esperança. Eu o segurei nos braços enquanto ela olhava para o menino com ternura. Sabia que, embora estivesse deixando-o sob os cuidados dela, ele nunca deixaria de ser meu filho. Foi um momento de despedida difícil, mas eu sabia que Deus tinha planos maiores para Moisés. Confiei nele para cuidar do meu filho e guiá-lo em sua jornada, mesmo que isso significasse que eu teria que assistir de longe. Entregar Moisés à filha do faraó foi um ato de fé e obediência. Mas, ao mesmo tempo, era como se estivesse entregando-o às mãos de Deus, confiando que ele o protegeria e o usaria para cumprir seus propósitos divinos. E isso me trouxe um conforto que nenhuma palavras podem expressar. Eu sabia, no fundo do meu ser, que Deus cumpriria suas promessas. Ele tinha nos prometido liberdade, ele tinha nos prometido uma terra de bênçãos, e eu acreditava firmemente que ele iria nos conduzir a isso, de uma maneira ou de outra. Entregar Moisés foi um ato de fé, uma confiança inabalável de que Deus estava agindo, mesmo quando tudo parecia sombrio. E essa fé, essa certeza, foi o que me sustentou nos momentos mais difíceis. Mesmo enquanto minha alma gemia de dor pela separação de meu filho, havia uma esperança brilhante. Uma certeza inabalável de que Deus estava no controle e de que Ele nos levaria à vitória. E essa certeza, essa esperança, era mais forte do que qualquer dor que eu pudesse sentir. A criação de Moisés nos palácios do Egito foi um misto de desafios e maravilhas. Por um lado, meu coração doía de saudade ao imaginar meu filho crescendo longe de mim, envolto na luxúria e na opulência dos palácios. Por outro lado, eu via em cada aspecto da vida de Moisés uma manifestação do cuidado de Deus e do cumprimento de suas promessas. Embora estivesse longe, meu coração se enchia de gratidão ao ver como Moisés era protegido e favorecido pela filha do faraó. Era evidente que Deus tinha um plano especial para ele, um propósito que transcendia as circunstâncias aparentemente desfavoráveis em que ele estava. Eu via Moisés crescer, não apenas em estatura, mas também em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Cada vez mais, eu percebia os traços de liderança e compaixão em seu caráter, sinais claros de que Deus o estava preparando para grandes feitos. Cada passo que Moisés dava nos corredores dos palácios egípcios era um lembrete para mim do cuidado amoroso de Deus por ele e por nosso povo. Eu via em sua educação, em sua posição privilegiada, em tudo, um sinal claro de que Deus estava agindo, mesmo nos lugares mais improváveis. E assim, apesar da distância física que nos separava, meu coração estava cheio de esperança e confiança no cumprimento das promessas do Senhor. Eu sabia que Deus tinha um grande plano para Moisés, e que ele o usaria poderosamente para libertar nosso povo da escravidão egípcia. Era essa fé inabalável que me sustentava, mesmo nos momentos mais sombrios da minha jornada. Ah, como é difícil expressar em palavras a profunda alegria e gratidão que sinto ao ver meu amado Moisés crescer e se tornar o homem valente que Deus destinou que ele fosse. Cada passo de sua jornada, cada desafio enfrentado e cada vitória alcançada é uma manifestação do poder e da fidelidade de Deus em sua vida e na vida de nosso povo. Quando vejo liderando os filhos de Israel com coragem e determinação, meu coração se enche de admiração e louvor ao Senhor. Ele é um testemunho vivo do poder transformador de Deus, da maneira como ele pode usar até mesmo os mais improváveis para realizar suas maravilhas.
Lembro-me dos dias em que o segurei em meus braços como um bebê indefeso, confiando em Deus para protegê-lo e guiá-lo em seu caminho. E agora, testemunhar como Deus o capacitou para enfrentar o Faraó, liderar o povo de Israel para fora do Egito e guiá-los pelo deserto é uma experiência que me enche de humilde gratidão. Cada milagre realizado por meio de Moisés, cada libertação que ele liderou, é uma lembrança vívida do amor e do poder de Deus em ação. E saber que meu filho foi escolhido por Deus para desempenhar um papel tão importante na história de nosso povo é uma bênção que nunca deixarei de agradecer. Que todos possam ver em Moisés não apenas um líder corajoso e valente, mas também um instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes maravilhas e libertar seu povo da opressão. Que seu exemplo inspire outros a confiar no Senhor e a seguir corajosamente os caminhos que Ele traça diante deles. E que toda a glória seja dada a Deus, que realiza maravilhas através de seus servos fiéis. Mães queridas, permitam-me compartilhar com vocês um conselho que vem do mais profundo do meu coração, um conselho que aprendi através das alegrias e das dores da maternidade. Oro para que minhas palavras toquem seus corações e as incentivem a uma jornada de fé e amor na criação de seus filhos. Quando olho para trás e relembro os dias em que segurei meu precioso Moisés em meus braços, meu coração se enche de gratidão e humildade diante da responsabilidade sagrada que é ser mãe. Aprendi, ao longo dos anos, que o amor materno é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós, seus filhos. Mães, em meio às preocupações e aos desafios da maternidade, quero encorajá-las a nunca subestimarem o poder da oração. Em cada fase da vida de seus filhos, desde o momento em que são concebidos até o dia em que partem para seguir seus próprios caminhos, a oração é uma âncora que pode sustentá-los. Quando oramos pelos nossos filhos, estamos entregando-os aos cuidados amorosos de Deus, reconhecendo que Ele é o verdadeiro guardião de suas vidas. E quando educamos nossos filhos nos caminhos do Senhor, estamos plantando sementes de fé e esperança que irão florescer ao longo de suas vidas. Lembrem-se, mães, que o exemplo que vocês dão aos seus filhos tem um impacto profundo em sua jornada espiritual. Cada palavra de encorajamento, cada ato de amor, cada ensinamento sobre a palavra de Deus é uma oportunidade para moldar seus corações e mentes para a glória de Deus. Não se preocupem com as imperfeições, com os momentos de fraqueza ou com os obstáculos que possam surgir. Lembrem-se de que Deus escolheu vocês para serem as mães de seus preciosos filhos por um motivo. Ele confia em vocês e espera que vocês busquem nele sabedoria. Que vocês possam encontrar força e consolo na presença de Deus em cada passo da jornada da maternidade. Que Ele as capacite a serem mães piedosas, cheias de amor, sabedoria e compaixão. E que seus filhos possam crescer para serem homens e mulheres de fé, cujas vidas glorifiquem o nome do Senhor. Que o amor de Deus as envolva e sustente, hoje e para sempre. Além do livro de Êxodo, Joquebede também é mencionada na Bíblia no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Neste trecho, ela é honrada como uma das heróis da fé, ao lado de outros notáveis como Abraão, Moisés e outros. Este versículo destaca sua coragem ao esconder Moisés por 3 meses e depois confiar ele a Deus, desafiando até mesmo o decreto do Faraó. Sua fé e ação corajosa são reconhecidas como exemplos inspiradores de confiança em Deus e obediência à sua vontade.